Feras! Em aulas anteriores, nós já tomamos conhecimento dos conceitos de genética, dos conceitos básicos em genética, e vimos que as características são determinadas por, via de regra, um par de genes alelos que compõem o genótipo nos seres que são diploides. Nessa aula, a gente vai falar um pouco de segregação, que diz respeito à separação dos cromossomos quando a célula se divide para formar gametas. Ok? Os gametas são as únicas células haploides em um organismo diploide, uma vez que eles são formados a partir de divisão por meiose. E para falar desse assunto, precisamos fazer uma pequena revisão sobre divisão celular. Imagine que eu tenho aqui uma célula-mãe que no momento se encontra em intéfase. A intéfase é a fase no ciclo celular em que a célula não está se dividindo. Ela vai estar crescendo, se desenvolvendo, passando por um processo de maturação, realizando atividades inerentes ao tecido que ela pertence e, em determinado momento, ela vai entrar em processo de divisão. Durante a intéfase, lá na subfase S, cada cromossomo dessa célula vai se duplicar. Tá? Então, é durante a intéfase que a célula começa a se preparar para a divisão celular. Sobre esse evento, considerando aqui um par de cromossomos homólogos, cada cromossomo desse vai passar por esse processo de duplicação. Ok? E aí, no final, vamos ter duas cromátides irmãs, né? Cromossomo e sua cópia, unidos por uma peça central aqui, ó, chamada de constrição primária ou centrômero. A partir daí, temos divisão ou por mitose ou por meiose, a depender do tipo celular. Células somáticas, que são as que constituem o nosso corpo, se dividem por mitose. Já as células que dão origem aos gametas se dividem por meiose. A mitose é caracterizada como divisão equacional, porque ao final do processo, duas células filhas vão ser produzidas com carga cromossômica idêntica à da célula-mãe. Isso porque cada cromossomo duplicado vai sofrer uma separação, uma disjunção que vai ocorrer na anáfase, e nesse caso, uma cópia, uma cromátide irmã, vai para uma célula e a outra cópia vai para a segunda célula. Isso vai acontecer com todos os cromossomos. Então, perceba que, dessa forma, essa célula filha aqui vai apresentar a mesma carga cromossômica da célula-mãe, assim como essa célula aqui. Agora, com relação à meiose, em vez de somente duas células, vão ser produzidas 4 células filhas no final do processo. Em função disso, não vai ser possível manter o par homólogo nessas células. Você também tem aqui uma subfase S, em que ocorre a duplicação de cromossomos, e eles vão ter que ser distribuídos para 4 células filhas. Assim, cada uma só recebe uma cromátide de um dos pares, que é distribuído aleatoriamente dessa forma. Nesse sentido, cada célula produzida na meiose vai apresentar metade da carga dos cromossomos da célula-mãe. Por isso que dizemos que a meiose é uma divisão reducional. É por isso que a meiose ela é fundamental para a produção de gametas, porque providencia essa redução na carga que é recompletada durante a fecundação. E o que acontece com os genes? Ora, se eles estão atrelados aos cromossomos, eles vão ser segregados conforme a distribuição desses cromossomos para os gametas que estão sendo formados. Ainda falando sobre segregação dos genes e a capacidade que ela tem de proporcionar variabilidade genética, vamos considerar esse casal, observando esse par de cromossomos aqui na mãe, que é idêntico ao par de cromossomos do pai. Então, nós temos aí pai e mãe apresentando nesse par de cromossomos 3 genótipos exatamente iguais. Para se dividir, sabemos que cada cromossomo desse vai se duplicar.
E depois, cada cópia dessa vai se distribuir entre os 4 gametas que são formados. Considerando aqui o genótipo que é heterozigoto, representado aqui pela coloração azulada, perceba que você vai ter 2 gametas portando o alelo azul escuro, 2 gametas portando o alelo azul claro, decorrente aqui do processo de segregação. Da mesma forma, com relação aos gametas masculinos, você vai ter 2 recebendo os alelos em azul escuro, 2 recebendo os alelos em azul claro. Aí vamos imaginar que esse espermatozoide venha a fecundar esse óvulo. Pelos cromossomos que eles portam, o par formado não vai se diferenciar nem do pai nem da mãe. Nós teríamos um filho com a carga de genes idêntica à carga que a gente está percebendo no pai e na mãe. Da mesma forma aconteceria se esse espermatozoide viesse a fecundar esse óvulo. Agora, caso esse primeiro espermatozoide fecunde esse óvulo aqui, perceba que o par azulado, que é heterozigoto na mãe e no pai, nesse filho aqui vai ser homozigoto. Ele vai herdar 2 alelos azul escuro, ou seja, é um par homozigoto. Consequentemente, é possível que esse indivíduo manifeste alguma característica que seja diferenciada se comparada ao pai e à mãe. Da mesma forma vai acontecer se esse gameta aqui fecundar esse óvulo. Porque o par formado aqui em relação aos alelos em azul também vai ser igual. Enquanto no caso anterior a homozigose se deu pelo par azul escuro, aqui a homozigose se daria pelo par azul claro, produzindo um indivíduo também geneticamente diferente, se comparado ao pai e à mãe, possibilitando então o surgimento de uma nova característica pela recombinação desses genes. Tá? Então a segregação dos genes ela tem essa importância, porque faz parte desse mecanismo de variabilidade genética que é consolidado a partir da fecundação num evento de reprodução sexuada. Ok, gente? A partir da próxima aula a gente vai começar a falar dos experimentos de Mendel, então vamos entrar de cabeça no assunto, valendo-se de todos os conceitos que a gente aprendeu até esse instante, ok? Meus alunos, como visto, nessa videoaula foi dado ênfase à segregação dos genes. Eu estou usando cores para diferenciar os alelos, mas é bem verdade que essa representação é feita com letras do alfabeto a partir do padrão que veremos mais à frente. É importante destacar também que na gametogênese feminina temos a formação de apenas um óvulo, enquanto os outros se degradam como corpúsculos polares. Mas é claro que esse óvulo pode estar carregando qualquer um dos alelos porque o mecanismo é aleatório. No próximo vídeo começaremos a falar de Mendel. Eu vou acrescentar mais alguns conceitos em genética e em seguida abordaremos os primeiros experimentos dele acerca da primeira lei. Vou finalizar pedindo a você que se inscreva no nosso canal. Marque aí que gostou dessa videoaula e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das próximas postagens. Eu só tenho a agradecer a você. Até o próximo encontro.